Olá, a paz do Senhor, queridos e amados alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos já na terceira lição deste último trimestre de 2014 e em breve comentário que, por certo, se Deus quiser, estaremos postando outros comentários dentro desta lição. Porém, nós queremos fazer um breve comentário dentro desta lição, partindo do que diz o título desta lição. O título desta lição, que é a lição de número 3, que estaremos estudando no dia 19 de outubro de 2014, o título é O Deus que intervém na história. O título nos chama muito a atenção, antes mesmo de estar dividindo a nossa lição entre tópicos e subtópicos. Queremos fazer um breve comentário dentro do próprio título da lição, queridos, pelo fato da realidade que esse título nos traz, e é bastante pertinente aos nossos dias. Para podermos estar ensinando essa lição de forma ampla e abrangente, precisamos dar um bom mergulho na palavra de Deus para observar como Deus ele intervém, e não somente intervém, como conduz a história da humanidade. No livro de Gênesis, conforme o nosso próprio título vai salientar, o Deus que intervém na história, e como eu reitero, não somente intervém, como conduz a história, podemos já observar essa intervenção de Deus na história desde os primeiros capítulos da Bíblia, que começa no livro de Gênesis, mas queremos mostrar de maneira mais clara em dois episódios no livro de Gênesis. O primeiro episódio é o episódio do dilúvio. A humanidade se tornou desenfreada e não havia restrição para os contemporâneos de Noé na prática de seus diversos delitos e pecados. O homem estava andando de forma muito desagradável diante dos olhos de Deus, e Deus, já neste episódio, ele estende a mão para intervir na história da humanidade. Deus dá uma guinada de 360 graus na condução da história. Logo após o dilúvio ter ocorrido, isso no capítulo 10, a partir do capítulo de número 9 e 10 do livro de Gênesis, que relata a respeito do dilúvio. E depois de todo o acontecido, de todo o desenrolar da história, e como Deus conduziu a família de Noé dentro da arca, mas passando-se o dilúvio, sai Noé e sua família da arca, e os seus filhos recebem da parte de Noé os seus 3 filhos recebem da parte de Noé, seu pai,
promessa de bênção, no caso de Sem e Jafé, e no caso de Cã, promessa de maldição. Mas eles se separam e sobre esses 3 homens, Sem, Cã e Jafé, está a responsabilidade de novamente povoar a terra. Porque aqueles que leem a Bíblia sabem que depois do dilúvio só restou dos seres humanos da linhagem de Adão até Noé, só restou Adão, só restou, melhor dizendo, Noé, sua esposa, a esposa dos seus filhos e seus filhos. E sai agora essa família da arca e tem incumbência de novamente povoar a terra. E como eu já disse, dos 3 filhos de Noé, 2 recebeu palavra de bênção do seu pai e 1 recebe palavra de maldição, uma palavra da qual está escrito que ele seria servo de seus outros 2 irmãos, servo de Sem e servo de Jafé. Isso se referindo a Cã. Pois bem, irmão, e agora no capítulo 11, depois de eles já terem povoado a terra, a Bíblia nos diz que eles andando, que eles eram nômades, ele agora encontra uma planície, uma campina, melhor dizendo, e entram em acordo para construir uma torre. E por que eles entraram em acordo para construir essa torre? Para que eles não fossem mais espalhados por toda a terra e os seus nomes se tornassem célebres. E aí entra novamente Deus intervendo na história. Por isso o título da nossa lição diz: o Deus que intervém na história. Deus agora novamente intervém na história e nos diz no versículo 5 do capítulo 11 de Gênesis, diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem um dos outros. Verso de número 8. Aí está, mais uma vez, Deus estendendo a mão e intervendo na história da humanidade, para que o homem viesse. Isso está escrito, refazendo a nossa palavra, isso está escrito para que o homem entenda que quem conduz a história é o Criador e não a criatura. E nós que estaremos estudando esta lição de número 3, que tem como título o Deus que intervém na história, e que estará mostrando a intervenção de Deus na vida de Israel, e desta feita trazido pelas visões entregue ao profeta Daniel, e culminou na vida de um dos reis que foi construtor de um grande império, e esse rei é Nabucodonosor.
E foi justamente Nabucodonosor que se tornou instrumento de Deus para mostrar como ele intervém na história. Mas uma outra coisa para que nós venhamos entender que Deus continua intervendo na história e o próprio Jesus reconhecendo a intervenção de Deus na história e mostra para toda a humanidade que aquilo que está escrito, que é a intervenção de Deus para a história da forma que está escrito vai acontecer. Então Jesus no capítulo de número 26 e no versículo de número 24 dos evangelhos, e mais especificamente no evangelho de Mateus. No evangelho de Mateus está escrito em Mateus 26, verso 24, e no evangelho de Marcos, no capítulo 14 e no versículo de número 21, está escrito assim: o Filho do Homem vai conforme está escrito ao seu respeito, mas ai daquele que traiu o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Veja o que é que Jesus está dizendo. Como os profetas profetizaram que haveria a acontecer na vida do Filho do Homem, no caso, na vida de Jesus, desta forma vai acontecer. E Jesus então reconhece: o Filho do Homem vai como está escrito ao seu respeito. Jesus não desviou nem para a direita nem para a esquerda, que estava escrito a respeito dele, isso ele deixou acontecer. Nós, cristãos, igreja de Deus na face da terra, esta palavra também só serve muito bem para a igreja de Cristo. Aquilo que está escrito a respeito da igreja de Cristo, aquilo que está escrito a respeito da humanidade, isso haverá de acontecer, querendo os homens ou não, querendo o diabo ou não, isso vai acontecer, porque nós confiamos e acreditamos da forma que esse título nos traz para a nossa lição desse domingo, do dia 3. O Deus que intervém na história, ele continua com os olhos abertos e vendo todas as coisas. Por isso, queridos, eu digo, os governos hoje estabelecidos têm um firme propósito de Deus e tudo caminhará para aquilo que ele está determinando. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical e que nesse domingo, mais especificamente dentro do conteúdo do livro de Daniel, nós possamos ter um entendimento maior do Deus que intervém na história. Amém? Até o próximo comentário, se assim Deus quiser e o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Fica com Deus, até mais.